nós hoje estamos aqui para fazer mais um vídeo, rapaz. E hoje vou fazer um react aqui de nostalgia pura, rapaz. Porque hoje aqui vamos reagir ao canal do Corey, caramba. E o vídeo de hoje vai ser como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Esse daqui basicamente é uma playlist de nostalgias, basicamente. Pera aí, eu vou até pausar aqui rapidinho. Prontinho, hoje vamos aqui reagir, cara, a um vídeo nostálgico aqui dos jogos que eu mais amo da franquia, do Scott Calton, que é o do FNAF, que é o Five Nights at Freddy's, ou FNAF, tanto faz, você que pronuncia aí, rapaz. E hoje vamos aqui, né, cara, que é o do canal do Corey, como Five Nights at Freddy's mudou minha vida. E se você gostou, que eu voltei a reagir, se você quer ver mais vídeos desse ativo, parabéns. Se você quer ver mais vídeos desse tipo, e se você quer ver a continuação dessa saga, dessa franquia de FNAF, se inscreva no canal e deixa o like, cara. E ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Eu vou pausar aqui que eu vou ajeitar as coisas. E agora, simbora! Com tudo funcionando, vambora. Inclusive, FNAF foi uma das coisas que... Foi um dos jogos que... Como é que eu posso dizer isso, cara? Eu depois vou dar os meus comentários no final desse vídeo, porque esse vídeo tem 26 minutos e eu não vou me atrasar nem um pouco aqui. Vambora. Tava fazendo há 10 anos atrás. Pera aí, rapaz, que deu uma bugadinha, vai. Você se lembra o que estava fazendo há 10 anos atrás? 10 anos atrás eu lembro que eu era leiturista. É uma profissão de ficar indo de casa em casa e medindo ou o relógio da força ou o relógio de água, também conhecido como hidrômetro. No caso, eu fazia medição de relógios de água. Eram outros tempos, era uma outra época, onde eu trabalhava que nem um louco e tinha o sonho de fazer o canal do YouTube dar certo. Até que eu lembro que do nada pintou um jogo num canal que eu já acompanhava bastante, que era o Markiplier, ele jogando um tal de Five Nights at Freddy's. Hello everybody, my name is Markiplier and welcome to Five Nights at Freddy's, an indie horror game that you guys suggested en masse, and I saw that Yamimash played it and he said it was really, really good. Eu lembro que eu fiquei... Quem não se lembra desse cara, mano? Você que tá assistindo aqui nesse canal, se você conhece FNAF e se você não conhece esse cara, mano, pelo amor de Deus, cara, você não era de 2014, você é de 2015. Não, 2015, pelo amor de Deus. Quitado pelo negócio, achei a ideia muito insana, muito da hora, e eu lembro que eu tinha até... Henrique Marango. Esse jogo, oh my god, cara, sem zoa. Esse jogo é Swinity Hill de boa, Slender e Ficha, e de boa. Agora esse jogo, putz grilo, nunca mais. Five Nights at Freddy's. Um cagaço enorme de jogar na época. Mas para tudo isso ter acontecido, para esse jogo ter chego na mão do Markiplier e ter virado o que virou, algumas coisas aconteceram e é justamente o que eu quero explicar no vídeo de hoje. Como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Então você já fica confortável, senta aí, pega uma água, pega um lanche e se você puder, deixar um gostei para dar uma força pro nosso trabalho. Isso vai ajudar bastante o nosso canal a ser recomendado para mais pessoas. E você tá... E gente, se inscreva no canal do Corey e se inscreva no meu canal que eu tô precisando aqui de inscrição, porque pelo amor de Deus, tá com só 15 inscritos e tá difícil. Bem, comenta aí, há 10 anos atrás, como é que você tava? Você tava fazendo o quê? Comenta aí. 2014. É porque hoje eu tenho 18, né? Porque estamos em pleno 2025. Cara, eu acho que eu só tinha, mano, acho que uns 9 ou 8 anos, cara. É porque eu nasci em 2006, né? Então... que eu quero saber. Então já muito obrigado por estar assistindo esse vídeo e vamos lá ver como Five Nights at Freddy's mudou o mundo. Antes da gente chegar nisso, eu tenho que falar pra vocês que alguns anos antes, algumas coisas já estavam acontecendo na internet. Isso porque o auge de jogos de terror no YouTube, principalmente, já estava tendo o seu crescente ali, mais ou menos em 2011 e 2012. Ainda mais por conta da força das famosas creepypastas. Você se lembra da creepypastas, Slenderman, Jeff the... Sim, sim. Eu só não peguei essa época de ouro das creepypastas. Pera aí. Prontinho. Eu só não peguei essa época de ouro das creepypastas
em 2011, né? Porque isso viralizou lá. Porque, cara, se eu tivesse visto essas creepypastas com, sei lá, 6 ou 5 anos, ixi, Maria, eu já estaria todo ferrado, mano, todo ferrado. Killer, Smile Dog, todas essas... Sim, mas fora isso, eu conheci as creepypastas lá pra... Mano... Pior que o primeiro contato que eu tive de creepypasta foi o Sonic.exe, que inclusive eu assisti desde criança, com os meus 12, 11 anos, uma animação muito pesada de Sonic.exe, que vocês não vão se lembrar, mas é uma que literalmente ele mata o Tails, o Knuckles e o Eggman, e ele se funde, e o cara tem tipo, acho que 4 ou 5 olhos, mano. É muito velha essa animação, e nossa, mano, é muito pesado mesmo, lembrando aqui. Mas depois do Sonic eu conheci Mario.exe, Crash, o Slenderman inclusive, Crash já, o Jeff the Killer, o Ben Drone, eu nunca tive aprofundado na história dele, o Suicide Mouse, essas coisas, mano, nossa. Coisas interessantes que acabaram sendo criadas por usuários, por pessoas que estavam usando a internet e acabaram fazendo essas histórias acontecerem e ficarem maiores, né, gigantes até na plataforma. Não só dentro do YouTube, mas fora também. Eu lembro de blogs, fóruns, o começo do Reddit, no Facebook, a galera comentando a respeito dessas coisas assustadoras. E eu lembro de um jogo indie ali bem, meio, sabe, podre, meio feito ali, sabe, de um jeito qualquer, melhor dizendo. O cara fez o jogo do Slenderman, que era justamente o Slenderman 8 Pages. Nossa senhora. Eu só me lembro da época que o Felipe Neto jogou, né? Na época da MTV. Não é MTV, olha. Eu não vou me lembrar do canal, mas eu me lembro que o Felipe Neto de 2010, né? Óbvio. Ele jogou, ou sei lá. Ele jogou esse jogo e essa foi muito engraçado. Mas eu assisti mais esse vídeo lá pra 2018, cara, porque eu não sei quantos anos eu tinha em 2011 ou 2010. Eu não convivia tanto com o YouTube, né? Então, tá certo. Onde você tinha que estar no meio do mato e pegar as páginas do Slenderman. Enquanto ele, a cada vez mais páginas você pegava, mais perto ele ficava de você. Olha, o jogo não é tão bom. Mentira. O jogo, assim, em si, cara, ele tem os seus defeitos, mas ele não deixa de ser de terror. Menos o filme do Slenderman, que é uma baita é um filme horrível. Eu recomendo não assistir, inclusive. Mas esse jogo, assim, se eu jogasse agora, no escuro ainda, com a casa toda vazia, literalmente, eu estaria tudo ferrado, sinceramente, com 18 anos, tá? Ah, tá bom. Tá certo. E mais, assim, na sua cola ele ficava, até um ponto em que não tinha mais o que fazer e você morria pro Slenderman. Ou, se você fosse rápido, você conseguia se safar dessa floresta maldita. Só que eu lembro que teve várias outras cópias de Slenderman, né? Teve o Ocolé. Games Edu! Meu Deus! Na época que ele gravava assim, sem edição nenhuma. Eu só conheci ele mais por causa do GTA, mano. Nossa senhora! Este que saiu um tempo depois. Teve o Slenderman do Shrek. E era praticamente esse tipo de coisa, né? Esse tipo de... ainda mais fazia cópias ainda. Tipo esse daí que o Corey falou do Shrek. Nossa. Slenderman pra tudo que é canto. Mas outro jogo que ficou popular é o Slendtubbies, que era justamente misturando a piada de Teletubbies com o Slenderman, que também começou mais ou menos nessa época, só que agora você tinha que pegar os creminhos, né, e andar pelo lugar e ver um Tink Link bizarro gritando na sua orelha. Mas enfim, não só esses jogos, meio que a parte independente que ficou bem famosa, mas outro jogo também estava crescendo, que era o Amnesia. Amnesia The Dark Descent foi, acho que, um dos maiores jogos na época da plataforma, sendo jogado pelo PewDiePie e até pelo próprio Markiplier. E até então todo mundo acreditava que esse seria o expoente de jogos de terror, você andar por algum lugar, ver coisas bizarras e monstros perseguindo. Isso na época de 2011.
Eu posso estar falando besteira, mas o que ele falou aqui, o Corey. Você a todo custo e a todo momento. Ou se não, seriam adaptações de creepypastas. Tanto que eu lembro que até o primeiro remake do Slenderman tava já sendo feito. Ia ser todo, sabe, com os gráficos atualizados, bem mais ultra realistas. O negócio tava praticamente esquentando ali pra galera de jogo indie de terror. Mas ainda não tinha, por exemplo, o gênero mascote horror em 2013 e 2014. O negócio ainda tava muito pequeno. Até que em 2014, o próprio Markiplier traz o Five Nights at Freddy's, ainda por indicação de um amigo dele, o Amnesh, que falou pra ele que é um jogo extremamente diferente dos outros que estavam já sendo feitos, onde você jogava em primeira pessoa e andava por um lugar e tinha um monstro ou alguma coisa atacando ali. O Five Nights at Freddy's era justamente você parado no lugar e impedindo que os monstros chegassem até você. E os monstros é que iam até você, e também eles eram a capa do jogo, eles eram praticamente a grande publicidade, eram os animatrônicos que entretinham as crianças e que eles agora eram os monstros, os vilões da parada, melhor dizendo. Mas para isso acontecer, eu tenho que explicar um pouco também, né, para ter esse impacto todo, porque Five Nights at Freddy's surgiu a respeito de uma crítica que foi feita pela Gina Sterling, que é um canal de reviews já praticamente bem antigo na plataforma, e ela acabou fazendo, né, uma review na época negativa de um outro jogo do Scott Calton chamado Cheapers and... Esse eu posso estar falando besteira agora, mas esse foi o primeiro jogo que o Scott criou, certeza, e depois todo mundo criticou e ele refez basicamente. Eu acho que eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é isso. Eu acho que é isso. Foi graças a ela ter falado que as animações do Scott Calton pareciam animatrônicos feios que deu o start da ideia pra ele, onde ele lembrou que a Chuck E. Cheese tinha, né, os animatrônicos bem feios mesmo nos anos 80. E foi aí que ele acabou pegando e falando, não, vou pegar e fazer uma ideia parecida, né? Vou pegar essa ideia, né, dessa crítica e ver se dá certo. Isso porque a review que a Gina Sterling fez ficou muito popular. E o Scott Calton falou, poxa, talvez seja a minha primeira oportunidade para engatar um jogo depois de 20 anos tentando. Não que o Scott Calton já não tivesse algum tipo de reconhecimento, ele era bastante famoso na parte de animações bíblicas e até também outros projetos menores ali, mas nada muito impactante. Ele fez um jogo chamado Desolation Hope, tá até na Steam ainda, o jogo até hoje, mas o jogo não teve uma grande popularidade. Ele só cresceu mesmo depois, né, que a galera foi ver os trabalhos que o Scott Calton fazia. Mas o mais impactante foi que ele até tentou um Kickstarter. Sim, ele até tentou fazer com que Five Nights at Freddy's tivesse apoio. A mesma empresa que fez a vaquinha do Friday Night Funk, pra quem não sabe. Da galera na época, pra ele poder se dedicar a desenvolver esse jogo. Mas aquela coisa, FNAF não era nada ainda, né? Não era nada, não tinha ninguém sabendo de nada. Então, o jogo não teve, né, a ajuda do Kickstarter. Grandes jogos independentes hoje em dia, como Five Nights at Freddy's e Bandit Ink Machine, tiveram Kickstarters e os Kickstarters foram fracassados. Não tiveram o apoio da galera e a galera não viu interesse nesses jogos. Caramba. Mas mesmo assim, tendo o fracasso de novo na sua cara, o Scott Calton não desistiu e fez Five Nights at Freddy's pelo menos uma ideia meio simples, mas ainda assim fez a ideia acontecer. E foi justamente por ser diferente e mostrar os monstros logo de cara que os jogos independentes até então, eles escondiam, né, o bicho ruim, eles escondiam um monstro que ia te atacar. O Slenderman era aquela coisa misteriosa que você não podia olhar pra ele. E o próprio Slendytubbies também teve aquela coisa do... Isso virou Medusa, entendeu? Tipo, o Enderman, inclusive, tu não pode olhar pro Enderman. Esse daqui é o Slender, na verdade. Tu não pode... Tipo isso, entendeu? Não pode. Você só escutava os gritos, mas se você olhasse pra ele, você perdia velocidade e o bicho te matava. Grito não, chiados, porque o bicho, o Slender faz um barulho que, meu Deus do céu. E no Amnesia os bichos eram muito feios, você não queria ver eles e você na verdade estava mais correndo deles do que encarando, né, onde eles estavam. Ou se vocês viam, né, eles estavam nas sombras, impedindo que vocês vissem ele. Então a ideia de mostrar o inimigo logo na tela e de ser uma gameplay que o monstro vai até você e você tem que se defender foi bastante diferente para a época. Por mais que eu lembro das críticas falando que o jogo era bem podre,
ou que o jogo não era lá, sabe, aquela coisa enorme que a galera falava. Mas eu lembro de ter visto potencial, era um negócio que estava nascendo, era algo extremamente impactante e que acabou criando uma enorme base de fãs, justamente por conta dos mascotes da franquia, né, os animatrônicos, serem até Rapaz, tá certo isso? Tá certo. Rapaz, acho que tá meio errado isso aqui, né? Rapaz, rapaz, isso daqui dá problema. Rapaz. Apesar deles serem meio feios olhando de noite, mas eles tinham um charme, eles tinham um carisma, eles tinham estilo. E isso foi o bastante para dominar a internet inteira, ainda mais, né, que o Markiplier trouxe a gameplay, que ele já era um cara grande, e aí outros youtubers grandes começaram a trazer. Eu me arrependo amargamente de ter começado a ver FNAF nessa época e não ter trazido nenhum vídeo. Nessa época eu era o core das antigas, eu casava basicamente o meu canal com Core sem o barbudo! Eu não conheci o Core na época, lá pra 2014. Pior que eu só conheci o Core na época do Friday Night Funk. Na época que ele era o próprio... Como é que eu posso falar isso, velho? Aquela pessoa que não erra nunca, velho. É Dino alguma coisa. Mas enfim, né? Não dá não. Mas eu não... Nossa, mano. Eu não fazia a mínima ideia, mano. Eu só conheci o Core na época de Friday Night Funk, velho. Que foi basicamente lá pra 2021 ou 2020, eu acho. Foi nesse ano aí. Mas... Caraca. Nossa. Trabalho que eu falei pra vocês de leiturista. Então eu praticamente tinha tempo ou outro pra ver as coisas que eu já gostava, que eram jogos antigos, jogos retrô, mas também acompanhar algum jogo indie que saía. Game Station. E quando eu vi FNAF, eu fiquei vislumbrado. Tá aqui, ó. É a Game Station que eu falei, que eu tava tentando me lembrar de um canal que eu tinha esquecido, e tá aí, ó. Que é a Game Station. Eu deveria ter trazido os vídeos, talvez a coisa seria bem diferente pra mim hoje em dia. Mas eu lembro que na época, outro canal que acabou trazendo, achou bem interessante, foi o Huey Station. Tá certo que foi alguns meses depois do lançamento, mas ele foi o primeiro grande pioneiro a trazer Five Nights at Freddy's, pelo menos as histórias e as... Pior que o Soul Zones, que no caso é o Huey Station, eu conheci na época que foi... Na época de 2019, eu acho que foi 2019, ou 2018, sei lá, que eu conheci o cara por conta das histórias que ele criava teorias, porque nessa época, muito obviamente de 2015 ou 2014, as pessoas só criavam as teorias por conta própria. Não era uma coisa real, não era uma confirmação que isso aconteceu de fato, e é isso. Mas enfim, né? Bora ver aqui que, caraca, essa cena aqui é nostálgica. Essa cena aqui é nostálgica. Quem não conheceu o Huey Station por causa desse vídeo aí de teorias de FNAF ou história, basicamente, você tá vivendo errado, mano. Você tá vivendo errado, não é possível. No Brasil. Claro que tivemos outras gameplays também, como o próprio Selbit trouxe, ou o Alan Zoka, que também trouxeram, né, Five Nights e acabaram popularizando o gênero aqui no Brasil. Agora vamos pro jogo. Cara, pior que os únicos youtubers que eu conheci lá na época de 2015 ou 2014, ou era mais pra gameplays de Minecraft, mano. Era muito mais gameplays de Minecraft. Ou era o Authentic, Just Ghost, Selbit. Pior que o Selbit e o Feps era mais pro canal dele, pro canal de react que eles tinham os dois, que eu não... não vou nem falar nada aqui. Esquece. Mas enfim, né? Enfim. Vamos falar um pouco mais do que se passa dessa história, o que a gente entende um pouco do que tá rolando ali dentro. Toda a história meio que a gente entende por conta do cara do telefone, ou o famoso Phone Guy.
Ele basicamente é que vai te dar as instruções do que você tem que fazer durante a noite e o que aconteceu mais ou menos naquele lugar. Mas é claro, outros detalhes apareciam, por exemplo, nas paredes e até as notícias dos As crianças chorando. jornais que poderiam aparecer no lugar dos pôsteres que as crianças fizeram ali na época. Mas a história não era tão contada na sua cara, você tinha esses detalhes do Porque muito obviamente não tinha história confirmada que as crianças foram mortas pelo William Afton e tudo mais, essas coisas. Guy falando, né, do lugar. E que nesse jogo, o jogador que tá jogando com esse personagem aqui do FNAF 1 é o próprio Michael, se eu não me engano. Eu posso estar muito enganado, o Michael Afton. Ou é outra pessoa, sabe? E também, né, justamente a parte dos pôsteres. Fora isso, era mais um detalhe ou outro, sabe, dos corredores, ou até dos próprios animatrônicos que tinham, sabe, marcas de mãos, que a galera acabou pegando, né, e contando ali, nossa, vamos ver a textura do jogo, que é uma coisa que ficou conhecida como data mining. Data mining ficou bastante importante nessa época, pois justamente a galera pegou o jogo e acabava explorando os arquivos do jogo que tinha lá dentro, para ver se descobria alguma história ou algum easter egg. Foi aí que a galera descobriu animatrônicos ou ideias que não foram utilizadas, acabaram descobrindo, né, texturas e também, né, as mãos, as cores dos animatrônicos e várias outras informações que ficaram bem legais para FNAF, né, e enriqueceram mais ainda essa história. Só que o mais interessante é que esses pôsteres, eles não apareciam na sua cara, né? Ou pelo menos os easter eggs das crianças chorando ou algo do tipo. Eram coisas aleatórias de dentro do jogo, inclusive o próprio Golden Fred que podia aparecer do nada. Ele era um bicho que tava lá, mas ele não fazia parte do casting, melhor dizendo. Tava os 4 animatrônicos principais, Fred, Bonnie, Chick e Fox, e tinha mais esse 5º animatrônico que era completamente um coringa, ele podia aparecer a qualquer momento, ou ter até easter eggs deles nas salas e nos corredores, o que era bem interessante. Então a história foi meio que colocada, sabe, aos pedaços pra você. Você meio que montava a ideia na sua cabeça. Isso vem desde o primeiro Five Nights at Freddy's, por mais que a história não era contada exatamente na sua cara. Vou deixar aqui o nosso queridinho Dublando Coisas mostrar pra vocês como que são, né, essas mensagens agora com a voz em PTBR. Mano, isso deve ser muita nostalgia. Pera aí. Olha quem tá aqui, rapaz, a própria Millie, nossa querida gata Millie, que tá entre nós hoje. Meu Deus do céu. Mas é perfeita essa gata aqui, ó. Olha pra câmera. Mas enfim, né, continuando aqui... Ei, caramba. Mas enfim, continuando aqui no canal, no canal, né, vamos embora. Feito por um dublador profissional, que é o nosso queridíssimo Lucas Almeida. Alô? Alô? Eu queria gravar uma mensagem pra você, pra te ajudar a se situar na sua primeira noite. Na verdade, eu trabalhei nesse escritório antes de você. Eu terminei minha última semana agora, pra ser sincero, então... Eu sei que parece meio desconfortável, mas eu te digo que não tem nada pra se preocupar. Você vai ficar bem. Então, vamos focar em passar da sua primeira semana, tá bom? Vejamos. Primeiro tem uma introdução de boas-vindas da empresa que eu tenho que ler. É um protocolo legal, sabe como é? Bem-vindo a Freddy Fazbear Pizza, um lugar mágico para crianças e adultos, onde a diversão e fantasia ganham vida. Fazbear Entertainment não é responsável por danos à propriedade. Pera aí. Agora sim. Ao descobrir que danos ou mortes ocorreram, um relatório de pessoa desaparecida será arquivado em 90 dias, ou assim que a propriedade e loja forem limpos e desinfetados, e os tapetes foram substituídos, blá blá blá. Isso parece ruim, eu sei, mas não esquenta com nada não. Os animatronics por aqui, eles ficam sim meio estranhos de noite, tá? Mas eu não culpo eles. Se eu fosse forçado a cantar as mesmas músicas ridículas por 20 anos sem receber nada, eu também ficaria irritado de noite. Então lembra, esses carinhas têm um lugar especial no coração das crianças. Então vamos ter um pouco de respeito, tá bom? Legal.
literalmente lugar das crianças, né? Vocês entenderam, né? Fique ciente que os personagens podem perambular por aí. Eles entram num tipo de modo livre de noite. Algo a ver com os servidores impedirem eles de ficarem desligados por muito tempo. Eles também costumavam andar por aí durante o dia, mas aí teve a mordida de 87 e... É impressionante como o corpo humano pode viver sem o lóbulo frontal, sabe? Agora, pra sua segurança, o único risco a você como vigia noturno, se é que tem um, é o fato desses personagens, se te verem depois de horas, eles provavelmente não te reconhecerão como pessoa. Eles podem te ver como um endoesqueleto de metal sem a sua fantasia. O próprio William Afton, o mesmo cara que matou a Sid. Já que isso é contra as regras aqui na Freddy Fazbear Pizza, eles podem tentar te colocar dentro de uma roupa de Freddy Fazbear. Isso não seria tão ruim se as fantasias não tivessem cheias de vigas, fios e dispositivos animatrônicos. E sente na área facial. Então você pode imaginar que forçar a sua cabeça para dentro de um desses pode causar um desconforto. E Mod, as únicas partes que viriam à luz do dia de novo seriam seus olhos e dentes na frente da máscara. Eles não contam essa parte quando você se inscreve. Mas ó, o primeiro dia é tranquilo, te ligo amanhã, olha as câmeras e lembra de fechar as portas somente se absolutamente necessário. Economiza energia, tá bom? Boa noite. Tem a segunda? Caraca, são todas as gravações, mano. Isso vai ser legal. Dublado ainda? Se eu não me engano, eu acho que eu conheço dublando coisas por causa dos vídeos do FNAF. Que no caso são da Ultimate Cosmonet, que é dublado basicamente. Mas as gravações que eu nunca vi. Só isso e acabou. É óbvio que é. Vambora. Alô? Alô? Bom, se você tá ouvindo, você chegou na segunda noite, parabéns. Eu não vou falar tanto dessa vez, tá? Já que o Freddy e os seus amigos, eles ficam mais ativos ao longo da semana. Pode ser uma boa espiar as câmeras enquanto eu falo, só pra garantir que tá todo mundo no seu lugar. O que é mais curioso é que o próprio Fred não sai muito do palco. Eu ouvi falar que ele fica mais ativo no escuro, então, olha, acho que é outro motivo para não ficar sem energia, não é não? Eu também quero enfatizar a importância de usar as luzes das suas portas. Existem pontos cegos nas suas câmeras, tá? E acontece que esses pontos cegos são bem do lado de fora das suas portas. Então, se você não estiver vendo algo ou alguém nas câmeras, lembra de checar as luzes das portas. Você pode ter só alguns segundos para reagir. Não que você esteja em perigo, é claro. Eu não tô insinuando isso, não. E outra coisa, checa a cortina do Covil do Pirata de tempos em tempos. O personagem ali é único e fica mais ativo quando as câmeras ficam desligadas por longos períodos. Acho que ele não gosta de ser vigiado. Eu sei lá. Mas enfim, eu tenho certeza de que você tem tudo sob controle, tá? A gente se fala. Terceira noite. Vambora. Alô, alô? Oi, você tá indo bem. A maioria não dura tanto assim. Quer dizer, sabe como é que é? Eles geralmente... Por que será, não é mesmo, meu filho? Por que será que ninguém sobrevive, Matos? vão fazer outra coisa a essa altura. Eu não tô insinuando que eles morreram. Não foi o que eu disse. De qualquer Na verdade, você tá insinuando sim. Você só não quer admitir. Pronto, acabou. forma, eu não vou tomar mais muito do seu tempo. A coisa vai ficar séria essa noite. Escuta só, eu tive uma ideia. Se você for e quer evitar ser colocado numa fantasia de Fred, tenta se fingir de morto, sabe? Não se mexe. Aí tem uma chance deles talvez pensarem que você é uma fantasia vazia em vez daquilo. Mas daí se pensarem que você é uma fantasia vazia, eles podem tentar colocar um esqueleto de metal dentro de você. Como será que funciona?
Deixa pra lá, esquece isso. O melhor é não ser pego. Ok, agora é com você. Te vejo do outro lado. Aqui ele falou bem pouco. Eu não sei souber. Alô, alô! Oi, caramba, noite 4. Sabia que você conseguiria. Olha, eu posso não estar aqui pra te mandar uma mensagem amanhã. Foi uma noite horrível aqui pra mim. Eu meio que tô feliz de ter gravado as mensagens pra você. Bom, quando eu gravei. Me faz um favor. Uma hora dessas, será que você pode checar dentro das fantasias da sala dos fundos? Eu vou tentar segurar até alguém checar. Talvez não seja tão ruim. Eu sempre quis saber... Foxy batendo na porta. Ali atrás, sabe? Fred tocando. Não. E o Golden Fred mata. Temos os pôsteres também que dá pra você ver meio que aleatoriamente nos corredores. E eu vou tentar pôr numa ordem que a galera mais acredita que seria a correta. O primeiro seria: crianças desaparecem em pizzaria local. Corpos não são encontrados. 2 crianças teriam sido atraídas para o quarto dos fundos durante as últimas horas de funcionamento da pizzaria Fred Fazbear na noite 26 de junho. Embora as câmeras de vigilância tenham identificado o homem responsável na manhã seguinte, o que levou à sua captura, as próprias crianças não foram encontradas e são dadas como mortas. A polícia suspeita que o homem vestiu o traje de um dos mascotes da companhia para ludibriar as crianças. Então você já percebe que tem, né, justamente a ideia do William Afton, aquela coisa toda. Tem a ideia do cara vestido... Cara, como é que ninguém investigou esse cara, meu filho? Como é que ninguém nunca suspeitou disso, velho? É impressionante como os caras são umas mulas, mano. Pô, mano. Aqui, né? A roupa do Spring Bonnie, que a gente já conhece. O próximo pôster seria 5 crianças agora desaparecidas. O suspeito é condenado. Agora 5 crianças estão ligadas ao incidente da pizzaria Fred Fazbear, onde o homem vestido de um mascote local atraiu-os para os quartos do fundo. Enquanto o suspeito foi condenado, os corpos em si nunca foram encontrados. A pizzaria Fred Fazbear vem batalhando em uma luta difícil para convencer que as famílias voltem à pizzaria. É uma tragédia. Apesar de estar falando que teve uma condenação, uma coisa que é importante falar é que condenação não quer dizer que é tipo assim, se ele é condenado, quer dizer que, não, ele foi culpado pela coisa. Ter uma condenação é de que o processo teve um fim. Então o que dá a entender é de que ele pode ter sido ou culpado ou inocente. Mas o que a gente sabe da história é que ele foi inocentado, porque ele continuou, né, livre, fazendo as coisas e, né, sem a culpa de ter matado as crianças. O próximo é a pizza local ameaçada de fechar devido à higienização. A pizzaria local, Pizzaria Fred Fazbear, foi ameaçada de fechar novamente pelo Departamento de Saúde sobre relatos de mau cheiro provenientes dos mais amados mascotes dos seus animais. A polícia foi acionada quando pais perceberam algo que parecia ser sangue e muco saindo ao redor dos olhos e da boca dos mascotes. Um pai comparou-os com cadáveres reanimados. Pizzaria local é sancionada a fechar até o final do ano. Depois de uma longa luta para permanecer no mercado, depois da tragédia que a atingiu muitos anos atrás, a pizzaria Fred Fazbear anunciou que irá fechar até o final do ano. Apesar de procurar por um ano um comprador, as companhias parecem não estar dispostas a serem associadas com a empresa. Esses personagens sobreviverão no coração das crianças, esses personagens sobreviverão, disse o CEO da empresa. Que até então não tinha nome, era só o CEO falando, né? Não tinha tantas informações, não tinha nada, né, a mais assim. O que Five Nights at Freddy's trouxe na época, uma história meio que contada aos pedaços, mas ainda dando pistas e indícios do que estava rolando, impactou a internet de um jeito absurdo. Isso porque também, se a gente for lembrar, nessa época, quando estava indo para ter os teasers do FNAF 2, o site Scott Games era constantemente atualizado com novos teasers, né, sabe? Tinha aquela coisa de você ver a imagem e você pegar, sabe, um novo mistério, uma nova parte que viria justamente para Five Nights at Freddy's 2. Não só isso, mas o que abriu também o campo para teorias, ou para tentar desvendar essa história. Tá certo que uma... Por favor, que descreva e citar o Game Theory. A Game Theory. teoria ficou bastante popular, que é o paralelo, né, com aquele incidente da Chuck E. Cheese de Colorado, mas isso já foi desmentido e isso não é canônico e nem oficial.
O próprio Scott Calton já deu Geeks entrevistas falando Underground. que a principal inspiração foi justamente a crítica da Dina Sterling, que eu falei pra vocês agora mais cedo no vídeo. Essa teoria ficou muito popular e hoje já é considerada até uma das piores teorias de Five Nights at Freddy's, que é justamente aquele negócio de que um cara, né, aconteceu de verdade, ele ter entrado numa Chuck E. Cheese e ter feito 5 vítimas dentro do local. Só que o que aconteceu é que uma quinta vítima, o cozinheiro, acabou sobrevivendo e ligando pro 911, né, a polícia americana, e conseguiu, né, dar o seu testemunho e prender o tal suspeito. Foi descoberto que ele era um ex-funcionário que acabou tentando se vingar e pegar um dinheiro porque ele tinha sido demitido. E aí fizeram o paralelo de ter vítimas, aquela coisa toda, enfim, né? Essa teoria ficou até bem popular. Eu lembro do Renan Souzones falando, lembro do Matt Pat trazendo, enfim. Foi um negócio que a galera acabou acreditando bastante, mas depois a gente viu que não tinha nada a ver com nada e o próprio Scott Calton já falou em entrevistas que não tem nada a ver. Mas toda essa parte do mistério Porque obviamente o jogo não é baseado em fatos reais. Tanto que teve até aquela treta lá do Corey com a HBO, que é triste apenas. É apenas triste essa treta. Muito triste. A história, as coisas sendo contadas aos pedaços e dando ainda indícios para o próximo, e você podendo ir para o site investigando pedaços e a comunidade se voltando para ver o que poderia acontecer, foi algo que mudou como os jogos independentes funcionariam nos próximos anos. Isso porque o jogo não era mais só um jogo. Você poderia ir para outros lugares, você tinha teorias, você tinha pessoas discutindo, você tinha ideias, sabe, aflorescendo a todo momento. E é claro também que teve as piadas, né, a galera fazendo tipo, olha, achei um animatrônico secreto, que foi o tal do Spark the Dog, que acabou até virando, né, um meme e acabou até aparecendo no filme de FNAF como um easter egg ali. Justamente porque foi uma teoria que ficou bastante popular. Mas é aquela coisa, um cara inventou um outro animatrônico que não tinha nada a ver com nada. Mas o que eu digo é que o mais interessante é que a comunidade começou a crescer nessa época, então a gente não tem tanta coisa, né, pra mostrar, a não ser que as coisas estavam começando a rolar, as coisas estavam começando a aparecer e estavam, sabe, esses pedaços sendo jogados e a história tava meio que nascendo, era um negócio novo, era um negócio legal e que as pessoas estavam começando a acompanhar e não precisava só jogar o jogo, você tinha a própria parte de teoria, mas também você tinha esses detalhes, né, no site Scott Games e, sabe, procurando os arquivos de dentro do jogo, que tornava um negócio muito legal de acompanhar. E é por isso que Five Nights at Freddy's mudou tanto, por ter essas coisas espalhadas em vários lugares, mas ainda assim sendo uma história simples e contida, tendo, né, os detalhes mais importantes mostrados, para a galera formar uma história real, ou uma história que seria, sabe, convincente, ou a melhor parte, ou o grande teorista, né, deu a essa franquia a cara que ela teria nos próximos anos. De ser uma franquia de você juntar os pedaços e discutir com outras pessoas novos detalhes da história, o que poderia acontecer e que foi muito legal de acompanhar. Então, pessoas, agora eu quero falar pra vocês que esse é o primeiro vídeo mostrando, né, uma parte diferente, contando um pouco mais da história e do que tem dentro, né, do jogo, o que a gente descobre, o que tem, né, rolando, né, na época, melhor dizendo. E também falando um pouco mais de como a gente entende o que tá rolando. E agora nós vamos para Five Nights at Freddy's 2 e mostrar o que aconteceu na época, mais os detalhes, né, que a gente veio a descobrir e veio a entender também. Então, convido vocês a vir na nossa live que nós vamos jogar o Five Nights at Freddy's 2 e a gente vai fazer essa maratona, né, de FNAF, trazendo cada jogo e cada detalhe do que aconteceu na época, mas também o detalhe da história. Então, pessoas, muito obrigado por ter assistido, deixa o gostei, se inscreva no canal, ativa o sino, para vocês não perderem nada do que está acontecendo aqui. São 2 vídeos novos todos os dias, vocês não vão se arrepender. Muito obrigado por ter assistido, me despeço de vocês e até a próxima. Xiii, cortei o dedo e tomei 3 pontos. Cara, é uma coisa... 9 minutos! Pô, eu tô ferrado. Mas bom, cara, esse foi o vídeo. O Corey trouxe mais um pouco não, né? Ele trouxe os detalhes que com certeza a galera que tá assistindo a esse react e a galera que assistiu o vídeo original com certeza não sabia disso ou nunca ouviu falar de FNAF. É uma coisa muito interessante, né? Que FNAF foi um dos jogos que teve... Será que ele foi um dos jogos que teve mais teorias? Eu posso estar enganado, né? É porque o FNAF em si eu conheci mais por causa do System Location.
foi em 2016 ou 2017 que eu conheci mais que eu conheci mais o FNAF, mano. Aí que eu fui acrescentando o FNAF 1, 2, 3, 4. Mano, era muito jogo, cara. Mas enfim, né, cara? Se você gostou desse vídeo, cara, se você quer ver mais vídeos desse tipo, e se você quer ver mais dessa saga que eu vou reagir aqui com vocês, se inscreva no canal e deixa o like. E ativa o sininho de notificações para não perder os vídeos novos, cara. E falou, e até a próxima. E eu vou ter minha sanidade mental para editar esse vídeo que tá com 40 minutos de que eu desisto.